Liga. Boa tarde para todos. Boa tarde. Deus nos abençoe. Que a gente possa passar uns momentos agradáveis, de esperança, de fé, todos juntos, vibrando no amor de Jesus, sentindo a presença do Mestre amado no nosso interior. Como primeiro instante, nós vamos rogar ao nosso irmão maior, que é o mensageiro da nossa casa. O Paizinho nos auxiliou a compreender e estimulou nós entendermos e praticarmos o Evangelho do Senhor. É lógico que nesse mundo de expiações e provas a gente está muito atrasado, então a gente está fazendo um empenho para a melhoria moral. Então que Deus nos abençoe, nos fortaleça para que continuemos firmes em busca do autoconhecimento, em busca das leis divinas, conhecimento das leis divinas. Obrigada, Jesus, obrigada, mentores amigos, obrigada, mentor que nos dirige nesta tarde e que possamos de todo o coração estarmos juntos em pensamento, vibrando o amor uns pelos outros. E assim seja. Bom, Dana, eu queria conservar, vocês vão ver. Acende essa luz aqui para mim. Você sabe acender essa luz aqui? É lá. Vocês são? Não é essa outra? É essa aqui que eu quero. É porque, como teve a apresentação do sábado, eles colocaram isso no escuro aqui, então está isso. Mas a nossa mensagem de hoje, eu vou estudar junto com vocês. Está nesse livro do Richard Simonetti, Os Contatos com o Céu. Então, eles vão estudar a questão 934 do Livro dos Espíritos, que diz o seguinte, a pergunta de Kardec. A perda de entes queridos não nos causa um sofrimento tanto mais legítimo quanto é irreparável e independente da nossa vontade? Quem é que quer que o filho morra, o irmão morra, o pai morra? Não é verdade? Ninguém quer. Então Kardec faz esse questionamento e a resposta. Essa causa de sofrimento atinge tanto ao rico como ao pobre. É uma prova ou expiação e lei para todos. Mas é uma consolação poderdes comunicar-vos com os vossos amigos pelos meios de que dispondes, enquanto esperais o aparecimento de outros mais diretos e capazes e mais acessíveis aos vossos sentidos. Gente, quando a gente estuda, essa questão vamos dizer, do contato com o plano espiritual, isso o homem também tem, qualquer pessoa de qualquer religião tem esse propósito, que é estudioso e tal. E tem um sueco chamado, deixa eu ver aqui, um sueco em 1959, deixa eu ver se eu acho aqui. O nome dele é Friedrich Joergenson. Ele era um homem que tinha o hábito de ficar gravando os sons dos passarinhos, sempre na floresta, no quintal da casa dele. E de repente, numa das gravações, apareceram vozes. E ele começou a reprisar essas gravações
E as vozes se repetiram ao ponto dele entender, acho que ele fez a pergunta, e os espíritos falaram que eram as vozes daqueles que estavam no plano espiritual. E a gente sabe que esses estudos continuam, inclusive através da televisão. Continuam. Então, quando Kardec fala, pergunta, sobre o sentimento daquele que perde alguém da família, os espíritos responderam ali que a gente deve usar os meios que nós dispomos hoje, que é através da mediunidade, mas que um dia virá e que nós teremos outros meios mais eficientes, mais simples, de você, por exemplo, através de um telefone, através de uma televisão, hoje em dia a gente já tem o celular, você poder se comunicar. Então a gente vê que, em realidade, quantas pessoas que o Chico, todo mundo sabe, além dos livros que ele escreveu, através dos grandes escritores do passado, que é André Luiz, Irmão X, que é Humberto de Campos e outros tantos por aí, tantos livros que ele escreveu, mas quantas cartas, milhares de cartas de pessoas que perderam alguém da família, tanto pode ser pai, quanto filho, quanto esposa, quanto mãe, quanto avós. Então, trouxeram. E o que mostrava que aquelas cartas eram dessas pessoas desencarnadas? Eram justamente os pequenos detalhes, nomes, apelidos, que a Chico nem ia saber, tanta gente, nome, apelidos, situações, aqueles que já desencarnaram lá atrás, Tem uma moça que mora lá em Brasília, Maíra, não lembro o sobrenome dela. Ela também tem facilidade de psicografar. E ela estudou a doutrina por causa dos fenômenos, da mediunidade dela. É muito interessante, vocês procurem no Google lá, o primeiro nome dela é Maíra. Então ela tem uma facilidade, ela enxerga e ela vê as pessoas e ela também traz os espíritos, Faz tempo que eu não escuto mais ela, mas teve uma época que eu escutava bastante, porque além das palestras serem deliciosas e instrutivas, eram as cartas que ela trazia, ela visitava o Brasil inteiro. Então, essa questão aqui, quem está estudando é Richard Simonetti, vou estudar com vocês, tá? E ele diz assim: o falecimento de entes queridos faz parte do elenco de dores a que estamos sujeitos na Terra, nesse mundo atrasado, certo? Contemplar a vida e esvair-se naqueles que amamos intensamente, velar o corpo rígido e mudo, enterrá-lo no campo à fria, são detalhes que compõem o drama terrível da separação. Consideremos, porém, que Deus não inventou a morte para torturar os seus filhos. Trata-se, sim, de um poderoso recurso evolutivo em favor dos que partem e dos que ficam. Por que é recurso evolutivo? Recurso evolutivo. Para os que partem, é o balanço existencial. A gente vai no plano espiritual e porque no livro Missionário da Luz a gente começa a entender, no livro dos Espíritos também tem uma parte que fala sobre a programação reencarnatória. Ninguém nasce aleatoriamente, tá? A gente tem pontos básicos na nossa vida. Quem vai ser nosso pai e mãe? Qual vai ser a nossa profissão? Com quem que programação fala, que a gente faz um pacto no plano espiritual com quem a gente vai casar, qual vai ser o objetivo do nosso casamento, quantos filhos a gente vai ter. Então essa a programação é essa história. Agora, o que vai acontecer todo dia
a gente vai depender da gente. É o nosso livre-arbítrio. Então, a gente tem que ter em mente que todos nós temos um tempo de vida aqui na Terra. A gente não é daqui. Isso todas as religiões sabem, principalmente as cristãs, que a vida, ela é assim, um tempo definido. 60 anos, 50 anos, 20 anos, 100 anos, certo? Cada um nasce com um tempo. A gente sabe que quando vai sair da barriga da mãe, um dia a gente vai ter que voltar. Então ninguém morre, tá? Ninguém morre. A alma sobrevive, o espírito sobrevive, não importa como chamemos, mas algo de nós, ou seja, o ser inteligente, ele acorda no plano espiritual do jeitinho que ele é, com o seu conhecimento, com o seu amor, ou então com o seu ódio, do jeito que ele estava quando desencarnou, ele acorda no plano espiritual. Então, quando a gente desencarna, a gente faz um balanço. E aí a gente vai lembrar do que era que eu prometi, quais as oportunidades que Deus me deu e o que eu fiz dessas oportunidades. Tá? Então, isso para quem mora. E para quem fica, que ele fala aqui, para os que ficam agitados nos refolhos da consciência, é o convite para que desçam do carro das ilusões, estimulados pelo próprio sofrimento, a cogitar o significado da existência humana. Quem é que pensa por que eu nasci? O que eu estou fazendo aqui? Qual é o objetivo da minha vida? A gente esquece de pensar isso, de analisar. E a gente vem com um objetivo na vida. Todos nós temos um objetivo. Esse objetivo é evoluir, é melhorar na nossa qualidade de moral, nossa moral, certo? É sermos mais caridosos, é sermos indulgentes, é sermos disciplinados, né? Não disciplinadores, disciplinadores também com os nossos filhos, mas disciplinados com as nossas atividades todas, né? As responsabilidades todas que nós temos na vida, tá? Então, é justamente isso. O que vai faz um balanço de que jeito que ele voltou. Se ele voltou melhor, mais iluminado, mais inteligente, ele veio, a gente tem que voltar melhor pelas oportunidades que Deus nos dá aqui na vida. Então a nossa obrigação primeiro é voltar melhor no plano, voltar para o plano espiritual melhor do que quando aqui chegamos, certo? E o que está aqui, bom, já que eu estou aqui, então vamos pensar em analisar. E as dores ajudam isso, viu? As dores do nosso caminho é justamente a gente não ficar no marasmo, não ficar naquele negócio, né? As contas estão pagas, a gente está numa boa, vamos viajar. Aí vem alguém, pede alguma esmola, alguma coisa, uma necessidade, um vizinho, um parente. A gente se faz de mineiro, nem percebe. Mas Deus colocou ele ali para ver se a gente aprendeu a lição, se a gente é desprendido, se a gente tem amor no coração, né? Pois é. Ó, dores expiatórias são aquelas impostas pela justiça divina a espíritos recalcitrantes e rebeldes. É bem uma vez. Continuo ciumento, continuo intransigente, continuo chato para todo mundo, tá? Uma encarnação, desencarnações. Tenho uma... Ana, por favor, se essa luz aqui comigo. Tem uma encarnação, eu pedi para Jaqueline acender, ela acendeu a do lado. Viu? Então, as dores expiatórias são aquelas impostas pela justiça divina a espíritos recalcitrantes e rebeldes. Em uma outra oportunidade de estudo, eu comentei aqui que Andrão X tinha um companheiro que ele conhecia, muito chegado a ele, conheceu até uma encarnação, eles tiveram junto com conhecidos. E esse rapaz era daqueles que tirava sarro, fazia bullying. Naquela época não era bullying, né? Agora sim, qualquer coisa é bullying.
Mas ele naquela época, ele era, né, companheiro de gravação, gostava de rir de todo mundo e tal. Até que chegou um dia, uma encarnação, que ele nasceu mudo. Foi o que Deus, porque veio uma encarnação assim, na outra assim, na terceira, não pode perder tempo, veio mudo. Aí depois, na outra encarnação, ele veio gago. Uma encarnação só não foi possível, já era programado, porque era muito, ele errava muito, ele veio gago. Então, quando o irmão Chico encontrou com ele só falava monossílabos. Como vai você? Eu estou bem. Ele perguntava como é que o outro estava. Escuta, Rafael, você, desse jeito, cara, né? Não estou nem te conhecendo. Ele falou, vou contar a minha história. E contou que ele veio muda, depois ele veio gago. Então, como o gago ele queria falar alguma coisa, o pessoal completava a frase dele, não era aquilo que ele queria falar, e ele ficava nervoso, então ele ficava quieto. E aí, então ele falou, eu aprendi a falar, a ouvir mais. Aprendi a ouvir mais. Então, essas são as expiatórias. As dores provacionais são aquelas planejadas e escolhidas por espíritos conscientes dos seus débitos, dos seus débitos e necessidades. Então, a pessoa é aquela que você vê, ela sofre, tudo acontece com ela, mas ela não é religiosa, ela não reclama de nada, ela acha que Deus é bom, é justo. Então essas daí são provas, mostram que o Espírito aceitou, ele ajudou na programação, porque nós, de uma maneira geral, a gente não tem consciência das nossas necessidades. E o nosso anjo da guarda faz uma programação e vem para a gente e fala assim, você aceita? É lógico que a gente aceita, né? Ele nos conhece mais que a gente. Então a gente tem assim, mas normalmente Só que com essa história do fiquei, o da hoje, a gente tem muitas encarnações que são modificadas. Por quê? Porque a moça fica grávida, aí casa antes do tempo e aí muda, tudo muda. Então vamos dizer assim, a gente tem o livre-arbítrio, não é? É um livre-arbítrio. Eu agradeço todos os dias ao meu pai que já desencarnar, pela encarnação que eu tive, pela oportunidade, mas por ele ter feito, vou dizer assim, despertar a fé que eu já tinha um pouquinho. E eu consegui mais, por quê? Porque ele me desenvolveu, ele me levou para uma religião, ele trabalhou, ele era muito caridoso, muito amoroso, muito religioso. Então ele fez os 3 filhos, mas eu que fui a mais assim, responsável por essa parte, entendeu? Então eu agradeço, porque eu tive o respaldo na minha família para eu poder ser, vamos dizer, hoje, estar aqui com vocês estudando. Minha família, meu pai e minha mãe também sempre foi muito religiosa. Bom, essas definições das dores podem ser aplicadas àqueles que se despedem dos seus mortos, de conformidade com o seu comportamento. A gente vai no velório, ai meu Deus, por que aconteceu isso comigo? Ai, meu Deus, o que eu fiz para merecer isso e tal, né? Não é isso que acontece? Muitas vezes, do lado da família, mesmo com uma doença de longo percurso, principalmente quando a gente tem uma doença de longo percurso, o que a gente espera, né? Tem jeito, não cansa, já fez várias quimioterapias, várias, como é que é aquele, radioterapias, então, ou então, como recentemente a mãe da Ana ficou um tempão na UTI, né? Na UTI com vários problemas, então no fim a gente vai aceitando. Você não vai querer que aquela pessoa sofra. Então a gente normalmente, é que nem eu, fiquei 13 anos com a minha filha.
né? Ficou só um ano que ela teve bem. O resto, depois que veio a metástase, teve todo o tempo com dor, com quimioterapia. Eu ficava com ela, meu Deus do céu, ela sofria tanto. Então aquilo, né? Graças a Deus que ela era espírita também, então ela foi contra Deus nem nada. Então, vamos dizer assim, a religião me ajudou. Porque é nos momentos difíceis que a gente se apega com Deus com todo carinho, com toda força. Então, na hora que estava o enterro, eu não fiz nenhum escândalo assim depois, como a gente muitas vezes vê. Entende? Mas por quê? Porque eu tinha um respaldo espiritual. Esses 30 anos antes que eu estava na doutrina, mais quase 30, que eu conheci o paizinho também durante esse tempo. Então, vamos dizer assim, me deu fortaleza moral para quê? Para saber que a vida continua, que ninguém morre, tá? Ninguém morre. A gente volta para o plano espiritual. E que nós estamos aqui para evoluir mesmo. Porque nós somos muito atrasados. A gente não, Jesus falou assim: ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E a gente não ama o próximo. Ele ama o teu filho. Quando você não tem filho, teu sobrinho, tudo na vida. Meu sobrinho, você tem abraça, beija. Você tem um filho, sim. Você ama o filho, o sobrinho, mas não é como você ama o teu filho. Entendeu? A gente é muito egoísta nesse tempo. Muito egoísta. Então, a gente tem que aprender a amar o próximo filho, todas as crianças que a gente vê, principalmente aqueles que não têm mãe, não têm pai. Como o paizinho que cuidou de mais de 400 meninas órfãs. Muitas delas órfãs de pais e mães vivos que eram pobres, que eram na favela, que eram drogados. É isso. Então, a compreensão que situa a morte como provação tolerável é sem dúvida uma questão de maturidade, mas se relaciona também com o conhecimento. Quando eu falo para vocês que doutrina espírita deve ser estudada, não é porque eu li uma vez o livro dos Espíritos, que eu não vou pegar mais o livro dos Espíritos. Não é porque eu li uma vez o Evangelho segundo o Espiritismo, eu não vou estudar mais esse Evangelho segundo o Espiritismo. Não é qualquer livro da codificação. Por quê? Porque cada vez que eu pego o livro para ler, mas eu já estudei outros livros, já estudei o Granis, por exemplo, né? Já tenho uma compreensão maior do meu pensamento. Já estudei palestra do Divaldo e de outros tantos oradores espíritas. Eu não sou orador, sou conversadeira, como vocês estão vendo aqui. Então, quando a gente estuda, você vai largando o teu conhecimento. Então, quando você lê a segunda vez, já é o entendimento é outro. Agora, quando você estuda em conjunto, o outro tem outro pensamento, leva aquele raciocínio para o outro lado, você amplia mais ainda. Então, é isso que nós precisamos. Ter conhecimento. Se nunca consegui estudar a Gênesis. Nós estamos estudando a Gênesis todo mundo junto. Quase 25 pessoas. Todo sábado. Então, vejam bem. A gente tem que estar junto, um incentivando o outro. Um fala uma coisa, outro fala outra, outro fala outra. E a ideia da gente vai aumentando, né? O conhecimento vai aumentando. Outra coisa que ele fala aqui, que é interessante, antes de chegar esse tempo que eu estava falando para vocês, dos estudos sobre a possibilidade de a gente conversar no plano espiritual através da televisão, através do rádio, né, de ouvir. Antes de chegar esse tempo, que nós temos
horizonte aqui brasileiro de doutrina, a gente tem vários médicos que trazem noções para nós, né? E que a vida realmente continua, que é o Chico Xavier, né? Então, trouxeram quantas mães, o filho falava assim: mãe, abrace os filhos do alheio em meu nome. Elas fizeram creche, eu conheço 2 pessoas que, porque foram lá no Chico recebendo várias mensagens, elas se prontificaram a dirigir creches, vamos fazer creches, né? Para crianças. Então é gratificante. Há quantas pessoas que eles trouxeram consolo de que a vida continua, né? Pessoas dotadas de maior sensibilidade podem estabelecer contato mais estreito com os espíritos durante as horas de sono. Eu estava conversando ali com uma xará, seu nome é Sirlene, né? A Cida, desculpa, a Cida, Sirlene está lá. Então, eu estava falando isso com ela, porque ela disse que ela está sonhando com o pai dela, que faz 5 meses que desencarnou, né? Então eles falam aqui que durante as horas de sono, desde que a gente se prepare convenientemente, o que quer dizer isso? Eu vou deitar, eu faço uma prece do meu anjo da guarda, me auxiliar a ter um sonho inteligente. Por quê? Porque Kardec, os espíritos falam para Kardec, quando ele estuda os sonhos na questão 400, não me engano é 400, ele fala isso. Quem dorme e vai trabalhar no plano espiritual, vai se palestra, vai ter sonhos inteligentes. Por isso que a gente deve se preparar, fazer uma prece antes de deitar. Nada de ver filme que está dando tiro, que está dando um matando o outro. Nada de ver aqueles jornais horrorosos que ultimamente a gente vê. Não. A gente acalma o espírito da gente. Leia lá no final do livro o Evangelho segundo o Espiritismo, tem a prece para umas preces, um exemplo de prece na hora que vai dormir. Então faz, e a gente vai lembrar do sonho. Porque se eu ficar chorando, eu vou atrapalhar o meu ente querido que está do lado de lá. Porque o que é eu chorar por ele? Estou evocando. Eu pensei nele, estou chamando ele. Então, eu falo para minha filha, todo dia eu converso com ela, eu falo assim, mas ó, você fica aí, hein? Você não me saia daí com ela. Vai se fortalecer para que quando chegar a minha hora você venha me ajudar. E graças a Deus a gente sabe que ela está bem, porque de vez em quando o Espírito vem e fala que ela está bem. Então eu fico feliz da vida. Então vamos dizer assim, a gente tem que se preparar para o sono. E quando a gente estiver conversando com aquele que a gente ama, se tiver oportunidade de lembrar, pelo menos você vai dar conselho para ele, para que ele não sofra, que ele vá para as escolas espirituais, que ele aceite a ajuda do plano maior, né? Porque Jesus falava, está na Bíblia, né? Eu vou para o reino do meu Pai e vou preparar-vos o lugar. Então ele mesmo falou. Quer dizer, o pessoal fala assim, Jesus era Jesus. É a gente analisar o que ele fala, o que ele ensinou. Porque ninguém vai ao Pai, ao reino de Deus, que é a felicidade, se não for seguir os passos de Jesus. Qual é o passo de Jesus? Honestidade, fé em Deus, todas as qualidades morais da criatura, né? Então eu acho que o que mais eu estive assim analisando dessa lição é isso, tá? E teve um caso aqui que ele conta aqui no fim, que tinha um amigo dele que vivia fazendo desdobramentos, ele era espírita, e ele fazia desdobramentos e visitava a família dele no plano espiritual, conversava, sabia o lugar dele, era nítido o sonho dele. Aí ele
começou assim, ó, comprou um terreno, fazer um apartamento para minha filha. E aí, ganhou muito dinheiro. O desdobramento começou a espaçar. Por quê? Porque o interesse dele não estava mais nos desdobramentos do plano espiritual. O interesse dele estava nas finanças dele, no dinheiro que ele tinha no banco e tal. E depois de um ele construiu o prédio, depois construiu o condomínio, e assim foi. Aí quando o Richard Simonetti pergunta para ele, e agora, como é que está a tua mediunidade, né? Que você nunca mais senti nem lembrei mais dos meus sonhos, não fiz mais mediunidade. Deve ter feito, mas não, né? Não se lembrando. Então vamos trabalhar. Nós não somos daqui, viu, gente? Nós estamos em experiências materiais. Nós somos espíritos imortais. Então, tudo que a gente tem aqui, até o corpo físico, é empréstimo de Deus para o aprendizado do mundo que nós estamos encarnados. Vai ficar tudo aí, não vamos levar nada, nem o nosso corpo físico. Por isso a gente tem que cuidar do corpo físico, que é o benefício que Deus nos dá. Tá? Muita paz a todos, nós vamos convidar os médicos pacientes para a Câmara de Paz, né? E obrigada pela presença. Então vamos todos fechar os olhos, mentalizar Jesus e agradecer a Deus pela oportunidade que nós temos de estarmos aqui em busca dos ensinamentos de Jesus. Rogamos, Senhor, que nós possamos gravar em nossa mente esses ensinamentos, mas que nós também possamos colocá-los em prática no nosso dia a dia, quando surgir a oportunidade. Nós pedimos suas bênçãos para todos aqui presentes, encarnados e desencarnados. Nós pedimos pelas pessoas que não puderam comparecer hoje, pelos nossos familiares, pelas pessoas doentes que se encontram em seus lares ou nos hospitais. Pedimos, Senhor, pelo nosso país, pelos governantes, para que eles possam analisar a consciência e lembrar do compromisso que assumiram antes da encarnação e fazer alguma coisa em benefício de todos. Nós pedimos também, Senhor, pelo nosso planeta, pedimos por esta casa aqui, que todos possam receber as suas bênçãos. Que a luz do Evangelho de Jesus permaneça acesa nesta casa e também em nossos corações. Pedimos, Senhor, que nós possamos nos fortalecer, nos equilibrar e tenhamos uma excelente semana, sempre nos lembrando dos ensinamentos de Jesus, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Nos abençoe, Senhor, hoje e sempre, que assim seja. Sim, Senhor.